Senhor presidente, senhoras e senhores senadores que nos acompanham, a todos que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, ao passo em que também me junto ao senador Paim para parabenizar a Rádio Senado, que hoje, nesses rincões do Brasil, pelo interior do Brasil, leva a boa informação legislativa e tanto os brasileiros que não têm acesso, às vezes, à conectividade das grandes cidades, podem acompanhar o dia a dia do Legislativo através da Rádio Senado. Tenho muito carinho pelo serviço de rádio, porque na minha infância o único meio de comunicação que a gente tinha era o rádio, aquele rádio a pilha, duas faixas, faixa do dia, faixa da noite. E meu avô, o horário da Voz do Brasil era sagrado, para eles ficar sabendo. Ele dizia, vou escutar o repórter. E hoje nós temos a Rádio Senado, que passa as informações daqui do plenário, de toda a casa, e também tantas outras informações, e também boa música. Então fica aqui os meus cumprimentos a todos esses funcionários abnegados, que não aparecem diante das câmeras, né? A gente só escuta a voz. Eu, por exemplo, escuto um programa de manhã cedo, Conexão Senado, que parece que a gente já é de casa. O locutor vai se tornando como se fosse pessoa da nossa convivência. Eu não conheço o Jaziel e tantos outros que ali, Adriano Faria, mas a gente fica como se fosse já conhecido, porque você ouve todo dia aquelas informações. E a gente vê que os brasileiros participam, e hoje os que têm acesso à internet mandam, falam, olha, o trânsito está aqui de um jeito, aqui em Roraima está de outro, em Cuiabá está assim, e por aí vai, no Nordeste, e de forma que você tem uma visão do Brasil através das ondas da Rádio Senado. Meus parabéns a todos os profissionais. Senador Paim, quero falar hoje um pouco de uma questão local. Quero falar hoje do Mato Grosso, que eu tenho dito aqui, é um pedacinho do Rio Grande do Sul. Aliás, Mato Grosso é um pedacinho de cada estado brasileiro, mas tem um grande pedaço lá que é gaúcho. A gente pega as cidades como Rondonópolis, e aí todo o norte, também Primavera do Leste, a região do Araguaia, enfim, os gaúchos tomaram conta e a gente agradece muito ao povo gaúcho porque realmente transformou o estado de Mato Grosso num estado, eu diria, um dos campeões nacionais de produção e que hoje contribui com 40% da balança, com 25% da balança comercial brasileira, o que é muito. Aí o maior rebanho, o maior produtor de soja, de milho, de algodão, enfim. Um grande estado e que foi com essa pujança dos pioneiros sulistas que para ali se dirigiram e abriram o estado, abriram a facão, abriram no jipe, colocando correntes nos pneus dos caminhões, senador Paim. Há poucos dias meu filho assistia ao Discover e ele via os caminhões, um programa que tem dos caminhões no gelo, e com corrente, ele, admirado, falou, olha pai, o que eles estão desenvolvendo lá para não derrapar? Eu falei, meu filho, na década de 70, no estado de Mato Grosso, já usavam isso para subir as ladeiras escorregadias nos atoleiros, e de forma que foi assim que aquele estado foi aberto. Mas, senador Paim, esses pioneiros sofreram muito, sofreram com malária, sofreram com atoleiros, com dificuldades. E hoje já é a segunda, terceira geração desses pioneiros que estão lá no estado. Os pais já velhinhos deixaram um legado muito bom para o estado e para os seus filhos. Sofreram muito, mas eu vejo que a segunda e terceira geração continuam lutando muito para conseguir produzir. A dificuldade que tinha naquele começo era maior, evidentemente. O Cerrado só produzia mandioca. Eles chegaram lá e tornaram o Cerrado a maior índice de produtividade do mundo, numa terra que não produzia nada. Mas, agora, mesmo sendo esse estado
grande em produção, a dificuldade de retirar, de escoar essa produção é imensa. A dificuldade de gerar emprego ali é difícil, porque realmente, enquanto a tecnologia está alta, a coisa funciona muito bem dentro das porteiras, quando chega o momento do Estado entrar com a sua contribuição, que é a infraestrutura, realmente isso pesa. As estradas não suportam, evidentemente, o grande tráfego, o tráfego pesado, e é buraqueira, quebra os caminhões, e de forma que isso vai encarecendo. O frete, só para Vossa Excelência ter uma ideia, uma carga de milho produzida lá em Sorriso, lá no Nortão de Mato Grosso, ela chega no sul, já só de frete, uma outra carga. Tem que pagar de frete uma outra carga. Isso nos torna menos competitivos, apesar de ser grande produtor, nós temos que competir com países como os Estados Unidos, que eles têm um sistema de transporte em 3 modais, ferroviário, hidroviário e rodoviário, que competem entre si, baixando o frete, e todos muito bem estruturados. Os Estados Unidos têm ferrovia que liga de leste a oeste, de forma que, apesar deles terem problemas climáticos, deles terem um índice de produção menor, o produto deles chega na China quase metade do preço do nosso. Então, realmente é uma verdadeira luta. Por isso que, de vez em quando, dependendo se tem uma chuva de mais ou chuva de menos, os produtores não conseguem pagar as contas, porque o produto não remunera. E aí muita gente diz, olha, essa gauchada vem aqui só para dar o nó, não paga conta e quer dar o nó no Banco do Brasil. Mas quem está lá dentro sabe que a conta não fecha, porque ele joga toda a produção. Quem olhar assim na base da lógica, senador Painha, fala que o agricultor é um doido, porque ele pega todo o dinheiro que ele arrecadou no ano anterior e joga no chão, na esperança de que venha a chuva e que dê tudo certo e que aquilo produza. Se não produzir, é problema, ele vai ter problema. Mas, graças a Deus, em Mato Grosso tem se mantido, porque o ciclo de chuva mais constante. Agora, o que tem matado é justamente essa questão da infraestrutura. Nós temos lutado muito para fazer uma ligação entre algumas BRs e a ferrovia Norte-Sul, porque faltam poucos quilômetros, menos de 200 quilômetros para fazer essa ligação e ajudar muito o escoamento ali do Nortão. Também a 080, que poderia fazer essa ligação. E aí o nosso corredor principal rodoviário, que é a BR-163, nós temos sofrido. Porque a presidente Dilma anunciou, e foi feito isso com pompa e circunstâncias, que essa rodovia seria privatizada e que iria ser duplicada, logicamente pagaria esse pedágio, ninguém gosta de pagar pedágio, mas a esperança de que a rodovia fosse duplicada. Foi feita uma concessão híbrida em que a concessionária faria um pouco da rodovia e a União faria o restante. E o pedágio, em consequência, seria mais barato. Acontece que a concessionária fez a parte dela, começou a cobrar pedágio e, infelizmente, a União não pagou às construtoras e as construtoras, uma faliu e a outra ainda não conseguiu terminar o trecho. De forma que as pessoas estão pagando pedágio e, eventualmente, tem até buracos na estrada. A outra dificuldade é que havia no edital a intenção, e foi feito esse edital já com a promessa de que o BNDES financiaria a duplicação da rodovia e a construtora, a concessionária, pagaria isso aí em 20, 30 anos. Mas veio o advento da Lava Jato e a concessionária lá é ligada ao grupo Odebrecht. E aí, realmente, fecharam-se as torneiras e a duplicação está parada.
Então, nós precisamos encontrar uma saída e aqui não queremos se imiscuir, adentrar a seara dos contratos bancários, nem nada, mas o governo precisa encontrar uma saída, porque nós precisamos, nesse momento, no país, gerar emprego. E lá em Mato Grosso, o emprego gira em torno da produção. O borracheiro, os postos de gasolina, o comércio, é em torno do que se produz. E se nós não conseguimos escoar isso, se nós não conseguimos tornar o produto competitivo, isso vai criando uma cadeia de prejuízos que vai prejudicar intensamente o Estado. Precisamos intensamente de rodovias e rodovias estruturadas. Rodovia simples lá não comporta mais o alto fluxo de carretas, que é tanto carreta de madeira que vem do Amazonas, que vem de Rondônia, que vem do norte de Mato Grosso, como também da próprio escoamento da soja. Chega a ter dias que passa 40 mil veículos entre Cuiabá e Rondonópolis, cidade onde moro. Então, essa grita, e a gente traz esse assunto, e de repente os brasileiros que nos assistem pela TV Senado acabam dizendo, poxa, mas eu não quero ouvir falar de Mato Grosso, eu quero ouvir de temas nacionais. É verdade, mas por vezes nós temos que tratar do local para o geral, porque esse local tem impacto em toda a nação. Nós temos essa preocupação porque a produção agrícola acabou segurando muito a barra dessa crise, e nós precisamos fazer com que isso seja estancado. Essa falta de estrutura, essa falta, eu diria até de sensibilidade com esse setor. Porque quando a gente vai aqui nos ministérios e conversa com os técnicos, todos eles mostram planilhas e mostram o projeto que está sendo desenvolvido, que está no IBAMA ou que está em tal órgão. E não estou falando desse governo, estou falando de todos os governos. Eu entendo a questão orçamentária e tudo, mas nós temos que começar a eleger prioridades. Acaba de chegar aqui um arauto das prioridades, ele sempre defende, nós precisamos eleger prioridades. E eu não tenho dúvida que a infraestrutura do país precisa ser prioridade. Dentre os assuntos que precisam de atenção, nós precisamos desse. Estamos agora, por exemplo, na segurança pública, com um caos total. E isso não surgiu de agora, senadora Ana Amélia. Eu fico preocupado se a gente continuar empurrando para frente esse assunto da nossa infraestrutura, chega um momento que entra em colapso, e aí fica muito mais caro, e o prejuízo é grande para todos. Agora, falando ainda de segurança, remeto ao tráfego, ao trânsito ali das BRs de Mato Grosso, senador Paim. Cada ano nós perdemos uma Boate Kiss nas estradas de Mato Grosso. De repente, comparado aos números nacionais, é pouco, mas para os Mato Grosso significa muito perder 280 mato-grossenses todo ano. A gente se choca, e até hoje a gente, quando se lembra daquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, parece que dá uma coisa, né? Poxa, 280 pessoas morreram. Mas todos os anos, esse ano de 2017, vão morrer 280 pessoas, porque varia, tem variado nos últimos anos, 270, 280, 286. Então, a gente está pegando aí um meio termo. E nós precisamos fazer com que essa realidade possa mudar. Nós temos essa preocupação porque não é de conceber mais que uma rodovia onde passe 40 mil veículos, ela seja pista simples. Outro assunto que ainda diante do tema segurança da infraestrutura, o Mato Grosso está sofrendo um dilema muito grande, senadora Ana Amélia. Nós temos cidades de 200 e poucos mil habitantes. Nossas cidades não são grandes. Elas são pujantes economicamente, mas não são cidades grandes. A densidade demográfica de Mato Grosso ainda é pequena. Aí as empresas aéreas vão lá e obtêm autorização para fazer as linhas nessas cidades. De repente, elas tiram o voo.
e fica os passageiros lá à mercê. Nós temos cidades como Sinop, que dista quase 800 quilômetros da capital. Temos cidades em Mato Grosso que dista 1.300 quilômetros da capital. É impossível você ficar fazendo essas distâncias de carro toda vez. E é preciso, além de estradas, é preciso que haja uma estrutura de aviação regional. E aí, para lá se vai, Azul, Passaredo e tantas outras, mas via por outra. Não existe a segurança. Há poucos dias fui comprar passagem na minha cidade para vir para Brasília. Falou, não tem mais o voo. Eu falei, mas como, não avisa? Não, não tem mais o voo. E se não tivesse passageiro, é uma coisa. Aí fui tentar perguntar, me disseram o seguinte, falou, não, é que essas empresas, geralmente, elas fazem o seguinte, elas pegam 2 autorizações e elas têm uma aeronave para essas 2 autorizações. Então, quando uma autorização está para vencer, ela volta a aeronave para essa cidade para poder renovar. Renovado, ela passa para outra que está para vencer. Então, acaba atendendo os 2 lugares de uma forma precária. E não é possível que uma cidade como Rondonópolis, por exemplo, viva nessa insegurança. Antigamente dizia-se que para o desenvolvimento chegar, é preciso estradas. Hoje eu digo, também é preciso aeroportos, também é preciso aviação. Porque o empresário que quer investir no Estado, ele não tem tempo para ficar 4, 5 horas. O investidor que vem de fora, ele não vai ficar 4, 5 horas numa rodovia. E é por isso que trago essa fala aqui, porque hoje à noite, na cidade de Rondonópolis, vai haver a troca de presidência da Associação Comercial, e eles têm sido incansáveis em buscar resolver esses problemas de ligação de Mato Grosso com outras cidades do Brasil, de tentar tornar amigável a chegada de investidores, e é uma verdadeira luta. Aproveito para, mais uma vez, parabenizar o Juarez Orsolim, que vai assumir a presidência da Associação Comercial, e dizer que tenho sido incansável aqui, na busca da resolução dos aeroportos, dos problemas da legalização dos aeroportos em Mato Grosso, mas é uma luta. Aqui em Brasília, senador Paim, eu nunca vi tanto papel. Tudo vai ficando muito caro e atravancado. E aí, quando a gente consegue liberar o aeroporto, aí vem as empresas e retira a aeronave. Isso é terrível. Os grandes centros estão bem alimentados. Você pega Porto Alegre, Brasília, São Paulo, mas esses rincões do Brasil, eles precisam ter esse olhar. E aqui solicito, não é nem um solicito, eu faço assim um pedido, quase implorando à ANAC, que possa ser uma agência que defenda o usuário, senador Paim, que possa ter um olhar mais carinhoso para aqueles representados por ela. Porque, com todo respeito, eu tenho a impressão que tem horas que as agências que foram criadas para regular os serviços, elas, ao invés de proteger os usuários, elas acabam sendo quase que umas advogadas dos prestadores de serviço. Ninguém quer que ninguém seja prejudicado, mas é preciso que haja um equilíbrio. É preciso que quem queira investir possa ter as condições de investir, que possa ganhar o seu dinheiro, mas que quem quer receber o serviço possa receber o serviço, e já mais para o final, senador Paim, mas que possa receber o serviço a contento. Veja bem que, recentemente, esse Senado aqui aprovou a suspensão da cobrança de bagagens. E fizemos por quê? Porque a promessa é de que a passagem vai baixar. Eu acreditei por muito tempo em Papai Noel, senador Paim, mas não consigo acreditar que a passagem vai baixar porque vai passar a ter cobrança das bagagens. Sabe por quê, senador Paim? A Petrobras tem feito constantes baixas do preço do petróleo. Quando a Petrobras ela sobe o preço, o valor da gasolina, ele imediatamente, às 0 hora do dia, ele aumenta nas bombas. Quando a Petrobras abaixa o preço,
primeiro que a diminuição na bomba é muito pequena, e segundo que demora 2, 3 semanas para que isso se reflita na bomba, quando reflete. Então, tem os mais variados argumentos técnicos e tal, mas que não dá para a gente engolir. Como é que para um lado vai fácil e para o outro não vem? Então, são essas discussões que a gente precisa falar disso, fazermos audiências públicas aqui, para que essas agências reguladoras, e quando eles vão ser nomeados, eles vêm aqui conversar conosco, e todos que vão no meu gabinete, eu falo isso. Falo, olha, vocês precisam mudar a cara dessas agências, para que a gente realmente se sinta protegido. Porque eu cansei já de reclamar na ANEEL sobre a má prestação do serviço de telefonia, a má prestação em todas essas agências reguladoras. Pô, faz um protocolo e essas coisas não andam, não caminham. E eu espero muito que essas multas comecem a ser cobradas efetivamente. Porque tem agências, eu estou vendo aí a boataria, tomara que não se torne realidade, que vai haver isenção dessas multas. Não pode haver, senador Paim. Nós precisamos ter a consciência de que o consumidor precisa ter um mínimo de proteção. Ele tem que ter o mínimo de compreensão de falar, olha, prestou um mau serviço, essa empresa será penalizada. Não é para quebrar a empresa, não, mas é para dizer, olha, você não pode se comportar dessa forma. E eu digo isso porque as pessoas ficam falando, olha, a gente precisa falar disso aqui e tratarmos, de repente, começarmos a chamar as agências para que possa ter um choque. Eu fui num jantar esses dias, fui convidado num jantar, eu não vou falar o nome da agência para não... Mas eu fiquei constrangido, senadora Ana Amélia, porque eu vi uma verdadeira confraternização entre fiscalizados e fiscalizadores. E eu fiquei observando aquilo, e todos muito contentes e tal, que os fiscalizados fizeram, eu vi que um banquete para os fiscalizados. Se eu fosse, eu teria dificuldade de... Não que aquele jantar possa contaminar, mas eu preferi que a relação das agências fosse mais jungida com os órgãos de proteção ao consumidor do que propriamente com os fiscalizados, porque a gente se sente desamparado. Eu, sinceramente, quando vejo a situação, e aí não é só no transporte aeroviário, aéreo, quando você vê também nos transportes urbanos, você vê que as empresas mandam e desmandam, o que mantém um transporte público é a regularidade, a gente vê que eles só caminham nos horários filés. Precisa se encontrar, o sujeito chega no ponto, tem horário, mas não tem. Então, diga, só vai ter horário de ônibus nesses horários. Aí diz que tem, não, eles quando chega perto do horário de soltar os colégios, soltam ônibus. Não digo, isso não é em todo o Brasil, mas em boa parte do Brasil existe isso. Então, são coisas que afligem, é por isso que vai remontando, e por isso que de uma hora as pessoas explodem e aí jogam todos numa vala comum e fica... o Estado desacreditado, porque a gente paga tanto e a estrutura é tão forte, tão grande, mas não é eficaz. E aqui não é uma crítica a governo nenhum, culturalmente essas coisas têm funcionado assim há anos. Então, fica esse grito do Estado de Mato Grosso, dessas dificuldades todas que nós temos passando, desde regulação dos serviços, a insegurança de termos, a intermitência nisso, a energia que não chega a contento. Há poucos dias falávamos disso. Eu não sei se é a dificuldade que a empresa está, mas na zona rural, constantemente os produtores perdem produtos porque, de repente, sai a energia, fica um tempão para voltar. Isso é dificuldade ainda desse interior do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que concedeu. E fica aqui esse grito, senadora Ana Amélia, também representando aqueles gaúchos ali do Mato Grosso. Eu sei que Vossa Excelência e o senador Paim poderão muito ajudar aqui para que a gente faça essas cobranças, para que o Brasil realmente possa funcionar e as pessoas que prestam serviço possam se sentir, pelo menos, incomodadas assim, ou alertadas em prestar um serviço com qualidade. Agradeço muito, senhor presidente, pelo tempo concedido.